Ó Deus, nessa noite, por estarmos na tua presença, pela tua palavra, ó Pai eterno, a qual o Senhor nos tem concedido. E nessa noite, ó Deus, estaremos meditando, estaremos aprendendo um pouquinho mais do Senhor. E eu te peço, ó Deus, a permissão do teu Espírito, para juntos nós discorrermos da tua infinita, da tua poderosa palavra, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Podeis assentar, queridos. O texto áudio diz assim: porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia. Atos 11, 24. A verdade aplicada diz: legado é aquilo que alguém deixa para trás depois de ter partido. Tal valor destaca-se nas pessoas e não nas coisas. Aleluia. Então nós vamos nessa noite ver sobre o legado que Barnabé deixou para nós nos dias atuais. Qual que foi a herança espiritual que ele deixa para a igreja do século 21. O objetivo da lição são explicar que, apesar de Barnabé e Paulo terem se separado por causa de João Marcos, permaneceram amigos. Mostrar que as atitudes de Barnabé como líder implicavam deixar um legado. E, por último, sondar os nossos corações e ver que tipo de legado queremos deixar para a nossa família e para o nosso próximo. Então, nós temos que buscar da presença de Deus diante do Senhor para saber qual que é o nosso legado. O que é que nós estamos deixando para a igreja no futuro? O que nós estamos deixando para os jovens, para as crianças que estão aí crescendo, para as crianças que estão aí se desenvolvendo na presença de Deus? O que nós estamos deixando de legado para as almas que estão aceitando a Cristo hoje? Nós que já temos um certo grau de experiência na presença do Senhor, já temos uma comunhão com Ele, qual o nosso legado? O que nós estamos deixando de herança para essa igreja que está despontando no século 21? Aleluia. A introdução diz assim: legado nada mais é do que deixar alguém pronto para dar seguimento ao que já está sendo realizado por alguém, ou seja, fazer discípulos. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, tinha um jovem que a Bíblia chama ele de Josué, mas ele tinha um outro nome, Oséias. E a palavra do Senhor diz que Josué, ele não se apartava da tenda. Era um jovem de aproximadamente 40 anos, quando Moisés volta para o Egito para buscar o povo. E durante os 40 anos que Moisés está caminhando no deserto, levando o povo, Josué estava ao lado dele, aprendendo, recebendo a instrução que ele precisaria para futuramente receber o legado de Moisés. Receber a herança de Moisés, que era o quê? Dar continuidade, levar o povo até a terra prometida. Então o legado é quando nós deixamos algo para alguém, ou alguém em nosso lugar, para dar continuidade àquilo que fazemos, seja ele o que for. Fazemos discípulos, alunos, esse é o nosso legado. E Jesus Cristo diz: ide, ensinai a toda a nação, fazer discípulos. O Senhor manda nós deixarmos o nosso legado. O Senhor manda nós ensinarmos. Ou seja, o Evangelho não é só para nós. A salvação não é só para nós, é para aqueles também que estão adentrando nas fileiras da fé nos dias de hoje. É para as crianças, é para os adolescentes que estão crescendo dentro da igreja e aprendendo a palavra. Então isso que nós temos, o que nós aprendemos, o que nós sabemos, não é para nós. Nós temos que deixar que
preparar outros para dar continuidade àquilo que nós iniciamos quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Então o legado é quando nós deixamos alguém, é quando nós fazemos discípulos. O legado que Jesus deixou para a igreja foi fazer discípulos. Ele diz lá em Mateus capítulo 18, capítulo 28, melhor dizendo, versículos 18 a 20. Antes de subir aos céus, o Senhor dá a orientação aos seus discípulos, agora apóstolos, dizendo assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então nós vemos que Jesus orientou os discípulos: olha, ide ensinai, fazei discípulos, arrebanharem. Não é para guardar só para você, você tem que passar o que você tem para os outros também, porque eles precisam aprender também. Se nós construímos templos, realizarmos campanhas, criando grandes concentrações, congressos, cultos ou nomes denominacionais, e não fizermos discípulos, nada fizemos. Podemos realizar aqui um mega evento, um grande congresso aqui neste lugar, mas se ao terminar esse congresso formos embora e não deixarmos aqui pelo menos um discípulo, um que venha dar continuidade, um que pelo menos tenha aprendido aquilo que nós ensinamos, então não adiantou de nada. O legado é quando nós deixamos alunos, é quando nós deixamos algo para que outras pessoas possam aprender, possam dar continuidade ao trabalho. E Barnabé, ele teve um legado de grande ensino. Jesus deixou 11 discípulos que se tornaram apóstolos, seus sucessores, e continua levantando outros, porque a sua obra não pode parar. Assim como Deus pode ver um príncipe dentro de um Jacó problemático, Jesus extraiu um Pedro de dentro de Simão. Aqui vemos Barnabé fazer brotar um Paulo de dentro de um Saulo, que mais tarde encontra um grande pastor no corpo de menino, o seu sucessor chamado Timóteo. Então nós vemos aqui legados sendo deixados, discípulos sendo realizados, sendo constituídos, sendo colocados à disposição da obra do Senhor, para dar continuidade àquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é pregar o Evangelho, que é ensinar, que é discipular, aleluia, as pessoas para o reino de Deus. Então nós vemos que Barnabé ele deixa um legado de grande ensino, porque ele foi atrás de Paulo, ele correu para buscar esse homem que estava esquecido pela igreja romana, pela igreja de Jerusalém, em Tarso. Havia aproximadamente 8 anos que Paulo estava ali em Tarso trabalhando. 3 anos ele passou entre Damasco e Jerusalém, Jerusalém e Damasco. Depois ele vai para Tarso e fica mais 8 anos, fazendo um total de 11 a 12 anos, do momento em que ele vê Cristo no caminho de Damasco, até o momento em que Barnabé vai até Tarso buscar ele. E ele estava lá jogado, mas Barnabé, um homem de visão, um homem que queria deixar um legado, ele viu neste homem, ele viu neste doutor, neste mestre, aleluia, algo que ele pudesse trabalhar, uma ferramenta que ele pudesse amolar, afiar, para poder então usar na obra do Senhor. E ele vai com o homem, e esse homem torna-se o apóstolo dos gentios.
Este mesmo homem vai atrás de um jovem, Timóteo, que era filho de judeu com um grego. Vai até ele, busca ele, ele se converte ao Senhor, e mais tarde ele passa a ser o pastor da igreja de Éfeso, a qual Paulo deixa ele depois de passar por lá 3 anos. Deixa Timóteo ali para cuidar da obra, para dar continuidade à obra, um jovem pastor de aproximadamente 20 a 25 anos, novo na fé, mas com bagagem, com o legado do apóstolo Paulo nas suas mãos, com o ensinamento que ele recebeu do apóstolo Paulo de cuidar, de zelar na obra do Senhor. E nós vemos que este legado ele tem passado de geração para geração. Nossos pais receberam ele, nossos avós, nossos bisavós, os nossos irmãos que já dormem no Senhor receberam ele e passaram adiante, chegando até hoje nós. E cabe a nós transferir esse legado para mais adiante, até a volta do Senhor Jesus. Esse legado não pode morrer conosco. Essa herança, ele não pode morrer em nós. Ele tem que dar continuidade. Seja o que for que você vai ensinar, ensine com dedicação, sabendo que você está passando o seu legado para outra pessoa dar continuidade. Lealdade e fidelidade. Paulo e Barnabé eram 2 homens completamente diferentes que se uniram para o mesmo propósito. Paulo era extremamente zeloso, Barnabé totalmente flexível. Paulo era inteligente, sábio, eficaz, Barnabé era gracioso, compassivo e, acima de tudo, possuía uma visão futurística. Ele via além daquilo que nós podemos ver. Ele via além daquilo que aqueles da sua época conseguiram enxergar, porque ele estava olhando com os olhos do Espírito. Ele estava olhando, aleluia, como olho de águia, além do horizonte, além das suas perspectivas. Ele via que aquele homem que estava jogado ali em Tarso, ele era um promissor, um proeminente, aleluia, vaso de Deus que seria usado para pregar o Evangelho e ganhar almas para o Senhor Jesus. E por isso ele vai até lá e resgata ele daquele lugar e coloca na obra. Enquanto Paulo era zeloso, era inteligente, era perspicaz, tinha uma sabedoria tremenda a ponto de chegar no Areópago de Atenas, olhar os deuses ali constituídos pelos atenienses e começar a dialogar com eles acerca de um Deus desconhecido e pregar sobre esse Deus desconhecido, colocando Jesus em evidência. Temos um homem com uma perspicácia, com uma sabedoria tremenda, que soube, aleluia, apelar para César. Poderia tranquilamente ser libertado, mas ele apelou para César, usando a sua cidadania romana, para que ele pudesse alcançar o seu objetivo, da qual Deus o tinha chamado, pregar entre os gentios. Embora fosse decapitado em Roma, mas o seu objetivo era ir até o imperador, era se defender, era dar o seu testemunho, era contar que ele vira Jesus no caminho de Damasco, era falar que ele fora resgatado da maldição da lei, agora estava na graça de Cristo, ele agora tinha circuncidado não a sua carne, simplesmente, mas o seu coração, e agora estava vivendo em novidade de vida, que ele podia tranquilamente esperar no Senhor, sabendo que o Senhor estaria aguardando a sua recompensa, a sua coroa junto a ele. Um homem zeloso, que tinha cuidado com a obra de Deus, ao extremo, a ponto de repreender o apóstolo Pedro por conta de um ato que ele realizou e Paulo achou que estava errado. Ao estar comendo com todos os gregos ali, e quando chegam os judeus de Jerusalém, Pedro sai pela tangente de manso e vai sentar-se com os judeus, e Paulo repreende duramente na frente de seus irmãos, chamando-os de hipócrita,
que estava acabando de comer com os deles, mas porque chegou os irmãos de Jerusalém, ele os deixou e foi cantar junto com eles, aí ignorando os irmãos ali. Então nós vemos a capacidade desse homem, o zelo ao extremo pela palavra. Vemos também a graciosidade, a sensibilidade de Barnabé, sensível à voz do Espírito, que recebeu a orientação para ir com Paulo até a obra missionária, realizando a obra, chama seus sobrinhos João Marcos para estar com ele na primeira viagem missionária, mas por conta de uma covardia, vamos dizer assim, de João Marcos, na Panfília, ele retorna para trás, e por conta disso, a separação dos dois, Barnabé e Paulo, começam nesse momento. Não uma separação para a derrota, mas uma separação para o engrandecimento do reino de Deus. Porque com a separação, eles puderam cobrir um campo maior. Cada um foi para uma região, fazer a obra do Senhor. Ao ponto que os dois estavam juntos, realizando a mesma obra numa mesma região. Dois potenciais fortes, dois homens poderosos na palavra, e separados, tiveram um grande êxito na hora de pregar para aqueles que ali estavam. O legado é horizontal, ou seja, lado a lado. E mesmo não concordando com alguns princípios, não significa que não podemos andar juntos e trabalhar por um mesmo fim. Já a fidelidade é vertical, de cima para baixo. Ela é prestada a alguém que está acima de nós. Assim, por serem fiéis ao mesmo Deus, eles conviveram em lealdade, mesmo sendo diferentes. Então vemos aqui as diferenças dos dois, entre lealdade e fidelidade. A lealdade é aquela que nós temos um com o outro, é aquela que nós compartilhamos, irmão com irmão, que nós estão ao nosso lado, que estão na mesma caminhada. Isso é lealdade. Ser leal, ser companheiro, ser amigo, estar junto na hora da peleja, da batalha. Mas infelizmente nós temos visto nesses últimos dias na igreja uma falta de lealdade, uma deslealdade. Aleluia! Em vez de estar ao lado, em vez de estar junto, em vez de estar batalhando está batalhando contra, está afastado, está distante, dando brecha para que o inimigo venha colocar a separação definitiva. Já a fidelidade não tem como se distanciar, porque a fidelidade é de Deus para conosco e nossa para com Deus. É de baixo para cima e de cima para baixo. Quando somos fiéis com o Senhor é fiel conosco. Quando nós somos verdadeiros com o Senhor é verdadeiro conosco. Quando nós somos sinceros com o Senhor é sincero conosco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma parte do professor que diz assim, o rabino Harold Klusner diz que o propósito da vida não é ganhar. O propósito da vida é compartilhar. Aleluia! Nós não temos que ter como meta principal do nosso dia a dia sempre ganhar, mas sim estar compartilhando, estar dividindo, estar passando para os demais aquilo que nós temos de melhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas sempre irão aprender a admirar alguém que é capaz de ajudá-las a alcançar outro nível. Alguém que lhe faça sentir importante e lhe capacite para alcançar êxito. O rendimento das pessoas é o reflexo das expectativas daqueles a quem respeitam. Ou seja, nós sempre iremos apreciar e admirar alguém que pode nos ajudar, que pode estar ao nosso lado, dando a sua contribuição. Alguém que pode
se sentir importante, pode se sentir capaz de fazer algo e alcançar êxito. Essa é o nosso objetivo, de sempre estar levando, de sempre estar instigando, para que as pessoas possam cada dia mais vencer e vencer e vencer e vencer. Aleluia. Duas coisas. Quando lemos como Paulo e Barnabé se prepararam, inicialmente, qualquer um fica chocado, pois estavam ali dois gigantes espirituais, partindo em diferentes direções por causa de João Marcos, sobrinho de Barnabé, que antes havia abortado a missão em um momento tão delicado. Todavia, Barnabé achava que as pessoas devem ter uma segunda chance e provar que mudaram e têm capacidade. Só o extremo zelo de Paulo não dava a Marcos a oportunidade semelhante a que ele recebera no caminho de Damasco. Barnabé via Marcos um homem restaurado, de grande potencial e útil. Paulo deu qualidade ao ministério de Silas, escolhendo, e Barnabé deu oportunidade a João Marcos de ter uma vida restaurada. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui de uma dupla formando duas, por causa de uma desavença, por causa de um desentendimento entre Paulo e João Marcos, por conta, a Bíblia não fala o que aconteceu, o que foi que sucedeu, o motivo para Marcos retornar para trás. Ele era novo na fé, novo convertido, ainda não tinha experiência. Mais tarde, lá em 2 Timóteo 4:11, Paulo orienta Timóteo para que quando viesse, trouxesse Marcos também. Ele diz, olha, porque ele é muito útil na obra do ministério. Mais tarde, Paulo reconhece que Marcos realmente mudou. Marcos amadureceu espiritualmente e estava agora um novo homem, novo, aleluia, crente na pessoa de Cristo. Ele já não era mais aquele menino inconstante, já não era mais aquela criança, mas sim um homem que tinha se colocado na posição que Deus queria que ele estivesse na obra do Senhor. Pessoas podem mudar. João Marcos foi trabalhar com o apóstolo Pedro durante algum tempo, sendo seu amanuense, ou seja, sendo seu discípulo, sendo seu aluno, seu aprendiz. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. O apóstolo Pedro diz assim: a vossa colheita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Como nós vemos aqui, Pedro saudando a igreja e colocando Marcos também como sendo o saudador da igreja. Estava transmitindo a saudação para os irmãos e amigos. Marcos é o escritor do Evangelho que leva o seu nome. Conta-se que ele tinha uma grande paixão pelas almas e ardor missionário, correndo por causa disso como mártir em Alexandria, no Egito, onde fundou uma igreja. Acredita-se que escreveu o seu Evangelho em Roma, o qual serviu de inspiração de base para Mateus e Lucas. Posteriormente, Paulo faz menção honrosa de João Marcos como obreiro útil, em 2 Timóteo 4:11. Assim vemos que a visão de Barnabé estava correta. Homem de visão, homem que enxergava lá à frente. Ele não via aquele rapaz temeroso, aquele menino inconstante que tinha largado a obra no meio do caminho como um desviolado ou inútil, mas ele viu nele capacidades para que ele pudesse dar continuidade na obra. Tanto é que ele vai atrás do seu sobrinho. Não era também sobrinho, mas era um patrício dele, era um compatriota. Quando a Bíblia coloca em algumas circunstâncias primos ou sobrinhos, não está se referindo eficazmente como sendo sobrinho, como sendo parente próximo, mas sim muitas vezes como sendo um compatriota, um patrício da mesma nação, da sua mesma tribo, enfim. Mas o que me chama a atenção é que Barnabé, não obstante a tudo isso,
ele confiou, ele acreditou no potencial de Marcos e deu a ele uma nova chance, deu a ele uma nova oportunidade, indo atrás dele, levando ele para a Grécia juntamente consigo para realizar a obra do Senhor. Mais tarde, vemos que Paulo atesta que Marcos agora era um obreiro útil, estava preparado, estava pronto para fazer a obra do Senhor. Tem uma parte do professor que diz assim: a inflexibilidade é um dos piores defeitos humanos. Podemos aprender a controlar nossas impetuosidades, a vencer o medo com confiança e viver uma vida disciplinada. Porém, para a rigidez da mente não existe antídoto. A pessoa rígida traz em si mesmo uma semente própria de destruição. Deus exige de cada um de nós a flexibilidade, com o qual podemos nos curvar sem jamais romper. Quando nos dobramos, a amizade dos dois apóstolos permaneceu, e as citações de Paulo são cheias de consideração com relação ao seu amigo. Mesmo separados, mesmo distantes um do outro, cada um em uma região da Ásia Menor, mas eles estavam ligados pelo laço da amizade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então nós vemos aqui que Paulo, defendendo o seu direito apostólico, seu direito à vida normal, coloca também como sendo ele e Barnabé tendo o direito de estar também beneficiando-se da obra, vivendo da obra como eles estavam aqui colocando, a sua posição em relação àqueles que se levantavam contra. Em Gálatas, capítulo 2, o apóstolo Paulo também menciona Barnabé, o versículo 1 e o versículo 9. Ele diz assim: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo Tito. Versículo 9. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, deram-nos as destas da comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então vemos aqui Paulo ministrando acerca das diferenças de programas do evangelho judeu e do outro gentil, ou seja, mostrando aqui que não havia razão para diferenciá-los, para fazer dois povos, e sim para misturar, para ser ambos um povo só. Louvado seja o nome do Senhor. Barnabé, um personagem marcante, tinha um caráter raro, que distinguia dos demais. Não fosse impecável, mas era um cristão e obreiro virtuoso. Esse nobre homem foi possuidor de um agir de espírito bem acima do comum, evidenciado por um profundo compromisso com Deus, que incendiava o coração dos homens e os aproximava da verdade. Aleluia. Nós vemos que ele tinha um caráter que o distinguia dos demais, totalmente diferenciado, totalmente distinto. E isso nos leva à seguinte conclusão: a nossa vida, o nosso caráter, ele não pode ter dúvida, ele não pode ter dupla personalidade. Nós não podemos ser uma coisa dentro da igreja e outra fora. Nós temos que ser uma coisa só dentro da igreja e uma coisa só fora. Porque Deus, Ele está nos observando. E Ele não é bobo. Jamais alguém vai enganar a Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. Ele sabe todas as coisas. E muita gente é uma coisa dentro da igreja e lá fora é outra, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está nem aí. Ledo engano, porque o Senhor está olhando tudo, tudo está patente aos seus olhos. E Barnabé tinha um caráter raro que o distinguia dos demais. Aleluia. Era um cristão e um obreiro virtuoso, ou seja,
tinha virtudes, tinha qualidades. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era um homem nobre, que tinha o Espírito Santo na sua vida, que agia acima de tudo, e ainda acima, um profundo compromisso com Deus. Ele era compromissado, ele tinha uma responsabilidade com a obra do Senhor. Aleluia. Barnabé reconhecia o valor que havia nas pessoas. Barnabé viveu inteiramente para aquilo que acreditou ser possível, isto é, a valorização das pessoas. Como profeta e profundo conselheiro, ousava investir nelas, como Jesus Cristo fez. Não nos referimos a investimentos financeiros, mas a intenção e capacidade. Aqui Barnabé não se preocupava com investimento financeiro, não estava investindo financeiramente na vida daquelas pessoas, mas sim no conhecimento, investindo nas suas vidas espirituais. Ele investia não no sentido financeiro, mas sim no sentido espiritual, no sentido de que ele se preocupava em ensinar, em discipular, em trazer as pessoas até o conhecimento e levar elas para a obra do Senhor para realizá-las. Louvado seja Deus. A valorização que ele dava não era financeira, mas sim espiritual. Na capacidade que ela tinha de demonstrar confiança no semelhante, ao ponto de levantar um deprimido do seu desencorajamento. Barnabé se sentia responsável em elevar, animar, desafiar as pessoas para estimulá-las. Louvado seja Deus. Então essa era a preocupação de Barnabé, de levar o homem e a mulher que estava ao seu comando ao desafio. Em Atos 11, 23, diz assim: ao qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito do coração. A função, o trabalho de Barnabé era exortar, era ensinar, era dar ânimo para que aquelas pessoas continuassem naquele mesmo fervor, naquele mesmo desejo de aprender e de receber do Senhor Jesus a unção sobre as suas vidas. Infelizmente tem muitos que não se preocupam com a vida espiritual, estão se preocupando mais com a vida material, com a vida financeira, e se esquecem da vida espiritual. Aí quando vem a primeira luta, quando vem a primeira prova, ficam desesperados, não sabem como proceder. A nossa preocupação, primeiramente, tem que ser no sentido espiritual, para que nós possamos, quando estivermos no sentido material, vencermos juntos, estarmos todos no mesmo nível, no mesmo patamar. Não adianta eu estar materialmente aqui, espiritualmente aqui embaixo, porque o material vai suplantar o espiritual. Os dois têm que estar no mesmo nível, na mesma qualidade, na mesma proporção. Eu não posso estar só espiritual e material lá embaixo também, porque aí ninguém vai crer naquilo que eu prego, naquilo que eu ensino. A nossa vida ela tem que estar pautada em um padrão diante de Deus. Deus jamais proibiu que o seu servo fosse abençoado, fosse próspero. Mas Ele quer que essa prosperidade não venha atrapalhar a obra, não venha impedir de nós fazermos a vontade do Senhor, de nós fazermos a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Tem a parte do professor que diz assim: todos os grandes homens e mulheres da humanidade viveram por um encargo, sem negligenciar a generosidade em algum aspecto. Alguém duvidaria da generosidade de Abraão, Moisés, Davi, Jesus ou Paulo?
E por que não dizer contemporâneos que viveram ou vivem e são lembrados como pessoas que acreditaram no ser humano e resolveram doar-se de alguma maneira pela causa do próximo? Temos como exemplo Martin Luther King, Billy Graham, Princesa Diana, Hilda Arnes e outros. Por outro lado, convém lembrar que por maior o anonimato em que alguém possa viver, Deus nos dá o privilégio de deixarmos um legado eterno para Ele, ao conduzirmos almas para o seu reino. Podemos lembrar dos grandes heróis da fé, que deixaram o seu legado para a humanidade, mas também temos que lembrar daqueles que viveram, morreram por conta deste Evangelho, deram as suas vidas por causa desta palavra, homens e mulheres que foram lançados em óleos ferventes, que foram pregados em estacas, que foram lanceteados, decapitados, crucificados, queimados vivos na estaca, lançados nas arenas para os leões, para os cães comerem. Homens e mulheres que derramaram o seu sangue ali para que nós hoje estivéssemos aqui com essa liberdade. Esse é o legado que Ele nos deixou. E hoje, qual é o nosso legado? O que nós vamos deixar para a nossa posteridade? O que é que nós estamos deixando para o amanhã? Os irmãos já pensaram, já analisaram o que você está deixando de legado para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus irmãos na fé? Aleluia. Um homem de impressões marcantes. O profundo amor de Deus derramado no coração de Barnabé o fazia amar o ser humano, tornando-o um excelente amigo de companhia agradabilíssima. Ele desenvolveu a arte de repreender os outros sem magoá-los, porque demonstrava firmeza e carinho simultaneamente. Todos nós deixaremos impressões nos outros, que serão lembradas mesmo depois da nossa morte. Como queremos ser lembrados? Que impressão nós deixaremos aos nossos filhos, amigos, parentes, amigos e irmãos em Cristo? Ou será que estamos mergulhados no egoísmo tão profundo que nos impede de enxergar os outros? Eis aqui a pergunta do comentarista. O que é que vamos deixar? O que é que estamos deixando de legado para as gerações futuras? Para os nossos parentes que estão aí, para os nossos amigos, para os vizinhos, para os nossos irmãos em Cristo? Ou será que estamos tão egoístas que não queremos deixar nada, não queremos compartilhar nada com ninguém? Que aprendemos é nosso, é meu, não vou dar para ninguém, quem quiser que corra atrás assim como eu corri. Não, não é dessa forma que o Senhor quer. O Senhor nos comissionou para irmos ensinarmos, fazermos discípulos. Fazer discípulo é você ensinar, é você deixar exemplos para que possa ser seguido, para que possa dar continuidade daquilo que você ensinou. E foi o que Barnabé realizou na sua vida. Ele ousou olhar além do seu tempo. Um líder cristão amadurecido trabalha com uma visão que deve estar além do seu tempo. Ele enxergava a si mesmo como um pai que se sente no dever de entesourar uma boa herança para os seus filhos e netos. Hoje, se nós formos olhar, cada um de nós hoje, o que nós éramos alguns anos atrás? Quando nós começamos na fé, quando nós começamos no nosso ministério, quando fomos levados ao ministério, a cooperadora, a diácono, a diaconisa, a presbítera, evangelista, pastor, porque nós éramos lá, antes disso. Para que hoje estivéssemos aqui, alguém deixou um legado, alguém deixou um exemplo, alguém ensinou. E esse ensinamento, muitas das vezes, principalmente para mim, não foi
catedrático, ou seja, eu não tive ninguém que sentasse comigo e me ensinasse, olha, assim, assim, assim e assim. O meu aprendizado foi olhando, foi observando, foi vendo. O meu aprendizado foi fazendo análise, foi fazendo comparações e à luz da palavra de Deus. Hoje em dia nós temos a oportunidade de ter isso na nossa vida, de ensinar, de parar, de sentar e passar aquilo que nós aprendemos para outros. Mas no meu caso, eu não tive essa oportunidade de sentar com alguém e alguém dizer, olha, é assim, o diácono faz isso, o presbítero faz isso, o evangelista faz assim, é assim que dá, que celebra-se uma Santa Ceia, é dessa forma que celebra-se a apresentação de crianças. Olha, um culto fúnebre, você vai fazer desse jeito, assim, assado, dessa forma. Não. Tudo isso nós aprendemos olhando, observando, vendo e analisando aquilo que deixaram para trás. O legado que eu recebi foi o que eu aprendi através dessa análise. E eu tenho certeza que eu tenho um legado para deixar. Cada um de nós temos um legado aqui, e se nós soubermos trabalhar com ele, nós vamos deixar para a posteridade. Nós vamos deixar que ele corra fluidamente para frente e outros venham usufruir daquilo que nós fizemos, daquilo que nós realizamos. Outros vão também agir, outros vão também aprender e outros vão dar continuidade a esse legado. Aleluia. Barnabé olhou à frente em seu ambiente social, de realidade de sua época cheia de discriminação religiosa e racial. E eu, lendo essa palavra ontem, meditando nela, sem demagogia, sem querer me ufanar de nada, porque toda glória, toda honra pertence a Deus. Mas eu tenho certeza que aqui eu olhei para frente também. Eu desejei levantar aqui homens e mulheres preparados para a obra do Senhor, com capacidade para pregar o Evangelho. Obreiros e obreiras que tivessem essa chamada. E eu tenho certeza que aquilo que eu propus no meu coração de fazer, eu fiz. Aqueles que tiveram a oportunidade, souberam aproveitar e estão realizando elas no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. De estarem pregando, de estarem sendo usadas na obra do Senhor. Porque o maior valor, a maior palavra, não é aquela que vem de fora para dentro, é aquela que está aqui. Porque aqui nós temos valores, temos vasos, que muitas das vezes não é reconhecido. Muitas das vezes não é dado crédito a eles por conta desse conhecimento e dessa proximidade. Mas nós não temos que ficar olhando para essa proximidade, para esse conhecimento. Nós precisamos olhar além de tudo isso. O que eu quero dizer é que se há vasos aqui dentro, esses vasos foram constituídos para serem usados pelo Senhor. E se são usados pelo Senhor, Ele se responsabiliza em cumprir com aquilo que sai da boca de cada um. Seja conhecido ou não, seja parente ou não, conhecendo a vida ou não do outro, mas quando Deus está falando, Ele se responsabiliza em cumprir, em executar aquilo que foi falado. E eu louvo a Deus pela vida de cada obreiro que existe aqui, de cada diaconisa, de cada diácono, de cada cooperador, de cada presbítero, de cada evangelista que congrega aqui nessa congregação,
de cada diaconisa que teve o seu papel, que teve a sua função desempenhada aqui, a qual às vezes eu instiguei em determinado momento para realizar, mas tudo isso numa visão, tentando deixar um legado para cada um, tentando mostrar que há valores aqui, e esses valores, eles podem sair daqui e ir para outros lugares também, serem usados ali, e com certeza serão lembrados por aqueles que no futuro estarão também passando por aqui, passando por essa localidade, por essa congregação, vendo esse legado que cada um vai deixar, que cada um vai disponibilizar para o seu próximo, ensinando e orientando para que ele venha a ser usado no seu futuro. E Barnabé olhou para a frente do seu ambiente social, da realidade da sua época, cheia de discriminação religiosa e racial, assim como meu olhar para cada um dos obreiros aqui foi para frente. Eu vi aqui homens e mulheres capacitados e resolvi apostar as minhas fichas. E eu tenho certeza que eu tenho aqui pregadores e pregadoras do Evangelho, homens e mulheres capacitados, ministros, mestres, que souberam aprender e que hoje estão ensinando. Glória a Deus. E hoje estão aí prontos para dar continuidade agora com o seu legado, com a sua herança para aqueles que virão. Olhou com grande otimismo, apesar de toda a perseguição sofrida pela igreja no seu tempo. Visou além dos limites da sua terra natal em Israel, sofrendo cruelmente pela obra missionária, sendo homem como nós, mas com profunda busca do Altíssimo. Veio a morrer em Chipre como mártir cristão, segundo se crê. Foi um homem que viu o invisível, cumpriu o seu encargo e buscou uma pátria superior. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. Aleluia. Deixando o seu legado, deixando a sua herança para aqueles que vieram posteriormente. Aleluia, para receberem e para dar continuidade. Aleluia. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. O horário já foi. Pai, nós te louvamos, glorificamos o Senhor, ó Deus, nesta noite, pela palavra que nós ouvimos. Teus filhos, nesse momento, ó Deus, vão ofertar, vão estar dizimando na tua casa. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja derramando sobre a vida deles, ó Deus, da tua graça e da tua unção. Que o teu Espírito Santo esteja abençoando, ó Deus, e prosperando, ó Pai, grandemente a vida dos teus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, agradeço e entrego nas tuas mãos santas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.